Bom dia a todos. Eu vou dar prosseguimento nas palestras da manhã de hoje. Nessa manhã tão bonita, de sol, temperatura agradável e com tantos colegas que já passaram aqui falando de assuntos tão importantes que compõem a nossa vida, como a paciência, a indulgência, a compaixão. Então, eu vou prosseguir nessa mesma linha. Eu esqueci de me apresentar, desculpa, eu sou a Elis. E eu vou falar sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. O item é a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Esse capítulo compõe as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Esse sermão tão importante, esses ensinamentos tão importantes deixados pelo Cristo. É tão relevante que Gandhi disse que se todas as escrituras sacras da humanidade se perdessem e sobrasse somente o Sermão do Monte, nada teria se perdido. Então eu vou começar lendo um trecho desse item, a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que seus discípulos violam a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus lhes respondeu: porque vocês mesmos também violam o mandamento de Deus para seguir a tradição. Porque Deus ordenou: honrai o pai e a mãe. E ordenou também: aquele que amaldiçoar seu pai ou a sua mãe seja punido com a morte. Entretanto, vocês dizem que qualquer um que diga a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus é útil também a vocês. E está cumprindo a lei, mesmo que depois não honrem, nem assistam ao seu pai ou à sua mãe. Agindo assim, tornaram inútil o mandamento pela tradição. Hipócritas! Bem profetizou sobre vocês o profeta Isaías, quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando leis e mandamentos que vêm dos homens. Depois, Jesus chamou o povo e disse: ouçam e entendam bem isso. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim o que sai dela. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: os fariseus, depois de ouvir o que o Senhor disse, se escandalizaram. E Jesus respondeu: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixem-os, são cegos que conduzem cegos. E se um cego guia o outro, ambos cairão no abismo. Pedro então falou: Jesus, explica-nos essa parábola. E ele respondeu: vocês também não compreenderam? Tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso. Porém, as coisas que saem da boca vêm do coração. E estas são que fazem o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Essas são as coisas que fazem o homem impuro. O ato de comer com as mãos por lavar não faz o homem impuro. Essa passagem está em Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 20. Bom, o que Jesus quis nos dizer? Qual ensinamento ele quis passar com essa passagem? Ele chama a atenção para a importância dos nossos sentimentos e da nossa mudança interna moral. É referido nesse texto os escribas e os fariseus. E quem são os escribas e os fariseus?
Os escribas eram doutores e mestres da lei. Eles eram muito influentes e respeitados pelo povo. E eles se aplicavam a compreender as escrituras e aplicá-las. Já os fariseus eram judeus muito religiosos. E eles se focavam em obedecer essas leis divinas e mosaicas. Jesus chamou a atenção nessa passagem que eles estavam muito focados em cumprir as tradições, mas não em fazer a reforma moral. E esse cumprimento das tradições que eram tão importantes para eles, na verdade mascaravam essa importância de fazer a reforma verdadeira e de ter os bons sentimentos. Jesus já disse, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim o que sai dela. Para os fariseus e escribas, não era tão importante, era muito importante as tradições, e não pela higiene da lavagem das mãos, mas sim pelos dogmas. Então, eles ficaram escandalizados quando Jesus descumpriu essa regra. E eles se escandalizaram e cobraram isso de Jesus. Mas Jesus fez de propósito, porque ele aproveitava cada momento, cada situação para passar um ensinamento, para chamar a atenção da importância do verdadeiro cumprimento das leis divinas. Então, ele fala que não é o que entra pela boca, sim o que sai da boca. E o que sai da nossa boca? As palavras, como já bem falou a outro colega, para cuidarmos das nossas palavras, nós temos uma boca, 2 ouvidos. Isso significa que nós teríamos que ouvir mais e falar menos. Nem todo mundo consegue, né? Mas é um desafio. Onde se formam essas palavras? Como é que é seu nome? Márcio, a gente pode conversar depois da palestra? Muito obrigada. As palavras, elas se formam através dos nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Por isso, Jesus disse, orai e vigiai. Orar para se conectar a Deus. Vigiar. Vigiar o que e quem? Vigiar a nós mesmos. Vigiar o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas atitudes. Muito obrigada. Então, a importância de se vigiar. Vigiar os pensamentos. Na questão 89A de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta. O pensamento não é a própria alma que se transporta? A resposta dos espíritos. Quando o pensamento está em algum lugar, a alma também está junto, visto que é a alma que pensa. O pensamento é atributo da alma. Isso quer dizer que nós somos o que pensamos, somos o que sentimos. A importância de prestarmos atenção em que tipo e qualidade de pensamento estamos tendo. Porque o pensamento, ele tem vida, ele tem força e ele tem campo vibratório. Essa vibração que o nosso pensamento produz atrai energias semelhantes. E é através do pensamento que nós nos conectamos com o mundo espiritual. É através do pensamento que a espiritualidade entra em contato conosco, sendo de forma mais elevada ou menos elevada. Isso vai depender de que tipo de pensamento e sentimentos nós estamos cultivando em nós.
No livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, no prefácio, Emmanuel diz o seguinte: nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Eu vou repetir porque eu acho bem importante. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. E para complementar esse pensamento de Emmanuel, eu trago um textinho de um filósofo chinês que diz o seguinte: vigie seus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, elas se tornam ações. Vigie suas ações, elas se tornam hábitos. Vigie seus hábitos, eles se tornam seu caráter. Vigie seu caráter, ele se torna o seu destino. Todas essas duas passagens, elas mostram a importância de nós conectarmos com a nossa mente de forma mais consciente. Prestarmos atenção no tipo de pensamento que temos tido. Porque nós podemos, sim, nos policiarmos e irmos modificando os nossos pensamentos de forma gradativa, pensando de forma mais positiva, sendo mais confiantes e sermos gratos pelas oportunidades que recebemos da vida, independente do que venha para nós, porque é para nossa evolução. Assim como nós escolhemos uma roupa para colocar e nos apresentarmos de forma agradável na sociedade, nós também temos que escolher os nossos pensamentos. Que tipo de pensamentos estamos tendo? Porque esses pensamentos, eles despertam sentimentos. E que se materializar através das palavras, pode ferir as outras pessoas ou pode trazer calma, dependendo do que andamos cultivando. Eu tenho uma história de Chico Xavier. Como nós sabemos, Chico amava os animais e amava muito seus cachorrinhos. E Chico, certa vez, tinha um cachorro que estava muito doente e dando bastante trabalho. Chico chegava tarde, depois de todas as atividades, e tinha que cuidar do cachorrinho. Uma vizinha dele, compadecida com a situação e com toda a função que Chico estava passando, ela resolveu ajudar. Deu veneno, matou o cachorrinho. O cachorro morreu e Chico ficou muito triste. Passados uns dias, a irmã do Chico contou para ele que a vizinha tinha dado veneno para o cachorro, com a intenção de ajudar. Mas Chico sentiu muita raiva. E no mesmo instante ele criou uma mágoa. E essa mágoa formou uma sombra no coração do Chico. Passado mais uns dias, Emmanuel chega e diz para o Chico: essa mágoa criou uma sombra no seu coração. Você precisa se livrar desse sentimento. Aí o Chico diz: eu não consigo esquecer. Aí o Emmanuel diz: mas é preciso, daquele jeito, Emmanuel. E Chico diz, com toda a humildade que ele sempre teve, como fazer. Aí o Emmanuel diz para ele: você precisa dar uma alegria para a pessoa que lhe causou essa mágoa. Aí Chico fica chocado. Quer dizer que eu fui o ofendido e eu que tenho que dar uma alegria para ela. É isso? E o Emmanuel só diz: a receita não é minha, é de Jesus. Fazer o bem a quem lhe ofende. Chico, obediente, foi buscar saber o que essa pessoa queria e que ainda não tinha. E descobriu que ela queria uma máquina de costura. Foi até a loja, com seu pequeno salário, comprou a máquina de costura em muitas prestações. Mandou entregar. Quando ele foi visitar a vizinha,
ela estava tão feliz e tão agradecida e deu um abraço com tanto amor nele que a sombra que tinha no peito do Chico se desfez no mesmo instante. Essa história nos faz refletir o quanto os nossos sentimentos podem nos prejudicar se a gente fingir que ele não existe, deixar ele ali, parado, sem trabalhar esse sentimento. O quanto nossos pensamentos podem nos prejudicar se a gente não prestar atenção em que tipo de pensamento, qual a qualidade dos nossos pensamentos. E porque a nossa tendência qual é? A nossa tendência, quando a gente percebe que estamos sentindo algo não muito bom, é reprimirmos, fingirmos que não vemos. E usamos máscaras sociais. Finjo que não sinto aquilo, coloco a minha máscara e me apresento de uma forma agradável para as pessoas. Essas máscaras sociais, elas são importantes sim. Nós precisamos ter comportamentos adequados em diferentes ambientes. Então, elas não são negativas. O que não podemos fazer é nos identificarmos somente com essas máscaras. Sermos somente isso, quer dizer, acreditar que somos somente isso, aparência. Porque é muito fácil e confortável nós colocarmos uma máscara social, fingirmos ser essa máscara e não nos confrontarmos com o nosso mundo íntimo, não mexermos no nosso lixo interior. Vocês lembram do filme O Máscara, com o ator Jim Carrey? Pois esse filme tem uma mensagem muito interessante. Ele encontra uma máscara e ele usa essa máscara de vez em quando. Cada vez que ele coloca essa máscara, ele assume uma outra personalidade por um tempo. Quando ele tira a máscara, ele volta a ser ele. Conforme mais tempo ele vai usando a máscara e mais tempo ele passa com essa máscara, ele corre o risco de assumir essa personalidade definitivamente e se perder de si, que é o que nós fazemos. Quanto mais aparência, menos essência. Quanto mais tivermos identificado com as nossas máscaras, sem olharmos para o nosso mundo interno, mais longe estaremos da nossa essência, do nosso eu interior. Mas e aí? O que fazer? Como conectar com esse mundo interno? O Livro dos Espíritos tem a resposta para isso. Na questão 919, Kardec pergunta: qual o meio prático que tem o homem de mudar a sua vida e domar suas más tendências? A resposta é simples: conhece-te a ti mesmo. Uma frase que já estava escrito lá no templo de Delfos, na entrada, na Grécia Antiga, muito antes de Jesus. Na sequência, na 919A, Santo Agostinho nos dá a receita de como fazer esse autoconhecimento. Ele nos chama a atenção para a autoobservação. Nos observarmos, é isso mesmo. Analisar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, as nossas emoções. Analisar cada situação e como eu tenho reagido a tudo isso. Santo Agostinho, ele fez isso quando esteve aqui. Mas nós precisamos fazer de uma forma consciente, sendo honestos conosco. Não fingindo estar fazendo esse reconhecimento e não olhando para as coisas importantes que precisamos modificar em nós. Nós temos que ser honestos.
E o autoconhecimento, ele é método de transformação moral. Eu vou repetir para vocês o que eu acabei de dizer, porque eu considero muito importante. O autoconhecimento é método de transformação moral. Aquele que busca se conhecer muda. Claro que não tem fórmula mágica. Não é do dia para a noite. É um processo longo, a longo prazo, um processo complicado, às vezes doloroso, mas necessário. Jesus, há mais de 2000 anos, já fez esse chamado para o nosso despertar. Esse método não é um simples mapeamento. Não é só eu olhar e reconhecer como eu sou orgulhosa, como somos orgulhosos, como somos arrogantes, como somos vaidosos, como somos invejosos. Não é mapear os pontos, perceber isso em mim e só simples assim. Não. Nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos sim fazer esse reconhecimento, mas buscar saber o que tem por trás disso. Qual é a fonte, a raiz do problema. Por que esses sentimentos são despertados em mim? Porque é lá na raiz que eu vou conseguir ir trabalhando, aos poucos e lentamente. Não é um movimento para ser feito apenas em uma existência. É um processo longo, um investimento que fazemos na nossa evolução espiritual. Bem aos poucos, sem pressa, tendo compaixão conosco, porque isso é importante. E não exigindo mais do que a gente pode dar, mas também não ficando na zona de conforto, não nos aquietando. Nós precisamos sempre estar exigindo de nós esse movimento, que é de dentro para fora e não de fora para dentro. Jesus disse, não é o que entra pela boca, é o que sai dela. Então, vem de dentro. E esse autoconhecimento, essa busca por domar as nossas más tendências, é que vai fazendo esse processo lento de modificação, e a cada ano que passa conseguimos dar um pequeno passo em direção a se autoconhecer verdadeiramente. Eu vou voltar na história do Chico. Voltando na história, se nós observarmos que o Chico não buscou trabalhar aquela mágoa, ele simplesmente fingiu que ela não existia. Não fingiu que ela não existia, ele sabia que ela existia, mas ele deixou ela ali, parada. Criou a sombra, estava prejudicando nos trabalhos mediúnicos junto dos benfeitores, até que Emmanuel chamasse a atenção dele. Colocou para baixo do tapete, deixou lá. Nós fazemos isso o tempo todo na nossa vida. Nós, quando sentimos algo não muito bom, nós fingimos não sentir. Nós colocamos lá para baixo do tapete e deixamos lá também. E assim como na história do Chico, que fez tanto mal para ele, o quanto mal faz tudo isso que a gente carrega, a quantidade de coisas que vamos reprimindo e colocando lá para o nosso mundo interno, deixando esse monte de lixo acumulado sem trabalhar tudo isso. Vocês já pensaram? Porque essa história, ela demonstra que ele criou uma sombra. Quanta sombra a gente cria na nossa volta, nos nossos pensamentos, nas nossas vibrações, sabendo que a gente vai atrair conforme aquilo que a gente vibrar. Nossa energia atrai a mesma energia. E Joana, ela diz o seguinte: o homem é sem dúvida o que vitaliza pelo pensamento. Suas ideias, suas aspirações, constitui o campo vibratório no qual transita
e cuja fonte se nutre. Por isso que nós possamos nos possibilitar fazer a nossa reforma íntima. Como eu falei anteriormente, Jesus já fez esse chamado para esse despertar há mais de 2000 anos e nós estamos nos enrolando ainda, com dificuldade para isso. Mas não dá mais para esperar, nós temos que arregaçar as mangas. Chegou o momento de arregaçar as mangas, sair da zona de conforto e iniciar esse processo. Conforme nós nos permitimos olhar para esse nosso mundo interno, vamos percebendo um vasto mundo, muitas coisas ainda não trabalhadas, muitas imperfeições, muitos sentimentos falhos. E conforme nós vamos vendo as nossas falhas, os nossos sentimentos ainda não trabalhados, o quanto ainda temos nossas dificuldades, nossas limitações, conforme vamos nos dando conta, ficando consciente de tudo isso, nós começamos a ter mais compaixão com a caminhada do outro. Nós começamos a olhar o outro com outros olhos. Por quê? Porque vemos que todos somos falíveis em algum grau. Em algum grau, todos cometem os seus equívocos. Nós cometemos os nossos equívocos e os nossos deslizes. Então, por pior que tenha sido a situação que aconteça nas nossas vidas, se nós conseguirmos fazer essa observação consciente e nos colocar no lugar do outro, tentando descobrir as causas que levaram ele a esse equívoco, nós desenvolveremos o perdão, porque nós seremos conscientes de que nós também nos equivocamos, nós também cometemos os nossos deslizes e nós precisamos muitas e infinitas vezes de perdão, de tolerância para conosco, de paciência para conosco. Então, quando observamos esse movimento, deixamos de nos colocar no papel de vítima, de sermos os juízes que apontam o dedo e passamos a fazer parte do todo, porque estamos todos no mesmo barco e ninguém pode atirar a primeira pedra. Esse livro, Francisco, o Sol de Assis, ele traz algumas passagens da vida do nosso Francisco. E eu trouxe 10 itens que eu achei muito relevante para essa nossa reforma íntima, para esse processo que estávamos falando até agora. Se chama Decálogo do Desapego. 1. Perceba que tudo é passageiro, tudo, sem exceção. 2. Vive intensamente o hoje, sem ansiedade exagerada quanto ao futuro e sem lembranças amargas do passado. 3. Tente não criar grandes expectativas. 4. Filtre com equilíbrio as críticas e os elogios, não permitindo que fala alguma determine o seu jeito de ser. 5. Liberte-se de tudo o que não tem utilidade e se encontra guardado, trancado, parado em sua casa e em sua vida. 6. Valorize cada relacionamento, mas não queira reter ou controlar ninguém. 7. Mantenha contato com quem nada possua ou quase tudo tenha perdido. 8. Aquiete-se e faça silêncio interior, a fim de ouvir o seu coração, sua intuição, sua alma. 9. Cultive a fé, independente do rótulo religioso que tenha ou não abraçado. 10. Encontre prazer nas coisas simples da vida. Que nós possamos também aquietar a nossa mente, a nossa alma e valorizar as coisas simples da vida. Para finalizar, vamos fazer uma reflexão em cima de uma frase que diz o seguinte: as palavras até convencem, mas os exemplos arrastam. Que possamos nós também sermos mais do que palavras,
mais do que máscaras e aparências. Que possamos ser essência divina, em busca da purificação dos nossos corações, da nossa mente, dos nossos sentimentos, para assim nos tornarmos exemplos que arrastam. Eu agradeço pela atenção de todos, pela paciência, e agora eu vou passar a última parte das palestras para o meu colega Sandro. Muito obrigada, um bom dia.